Graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a esse encontro especial, não comigo, mas com o Senhor Jesus. Seja bem-vindo a um encontro inesquecível com Jesus através da sua palavra. O meu desejo e o desejo do Espírito Santo para o seu coração é que, através da mensagem que vai ser ministrada, através desse vídeo, você seja tocado pelo Senhor. Que você venha a compreender e receber a sua identidade de filho de Deus. Que você venha receber a sua nova vida através do sacrifício de Jesus. Que você venha abrir os seus olhos espirituais para as verdades da palavra de Deus. Essa é a minha oração, esse é o objetivo principal através dessa mensagem. Que você seja tocado pela presença de Deus. Que esse encontro com o Senhor seja inesquecível para você. E o tema da mensagem de hoje é apegados no que permanece. E nós vamos fazer leitura da primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 14 ao 17. Primeira carta de João, versículo 14 ao 17. Nosso tema, apegados no que permanece. Por que escolhemos esse tema, você já vai compreender. Está escrito o seguinte: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, para que o Senhor venha se manifestar através dessa sua palavra. Através dessa palavra nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos, através desta palavra, receber a nossa nova identidade, a identidade de filhos de Deus, a identidade de filhos amados, de filhos que são uma bênção. Que o Senhor venha tocar no meu coração, venha tocar no coração de quem estiver ouvindo essa mensagem, que não seja algo natural, que não seja apenas mais um vídeo a ser assistido, mas que seja uma mensagem direta dos céus para o coração necessitado, para que aconteça aquela transformação que é de dentro para fora. É o que nós oramos no Teu santo nome. Amém. O tema, apegados no que permanece. E a passagem que nós fizemos essa leitura, ela meio que se auto-explica. João, ele é muito claro no que ele está falando. E foi necessário clareza nas suas palavras, porque no ambiente em que estava recebendo essa carta, que ia receber esta carta, o ambiente da igreja estava meio tumultuoso, estava passando por situações bem complicadas. Muitas pessoas haviam se afastado da comunhão, do ambiente da igreja, se afastado da comunhão com Deus, e dentro da comunhão estavam acontecendo conflitos e divisões relacionadas a diversos pontos, mas os que mais se destacavam eram sobre as doutrinas da época, sobre as devoções e os princípios éticos que existiam na época contra a igreja. Esses conflitos estavam interrompendo a comunhão com Deus daquela igreja. E João, através da sua carta, queria estabilizar a situação por lá. Queria redirecionar o povo, a igreja, de volta para o foco, de volta ao alvo principal, que é a permanência. Mas se eu te disser que essa carta que João escreveu serve para mim e para você também, serve para a igreja em que você está frequentando. Se você não frequenta ainda, serve para a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Você acreditaria que essa carta também serve para você? Pois ela serve. Uma carta escrita há séculos atrás, há milhares de anos atrás, escrita para uma igreja que existiu há milhares de anos atrás,
conflitos como esse que existiram há milhares de anos atrás, mas essa carta, mesmo assim, mesmo tendo sido escrita há séculos atrás, ela carrega um conteúdo tão atual, tão poderoso. Os conflitos, eles sempre existiam. No mundo a gente vê isso, existem conflitos de opiniões, divisões de pessoas que pensam de uma forma contra pessoas que pensam de outra. Pessoas conflitando relacionadas a seus princípios éticos, a religiões, sempre existiu conflitos. Mas o conflito exclusivo que eu quero declarar e eu quero ministrar para você é sobre esse conflito dentro da igreja, dentro da comunhão. Os conflitos que existem para o mundo aí fora, os conflitos que existem sobre coisas humanas, eles sempre vão existir. Mas os conflitos dentro da comunhão com Deus são inaceitáveis e é por isso que João escreveu essa carta. É inaceitável haver conflito na comunhão com Deus, na comunhão entre os irmãos. E João, ao falar e conversar com eles, declarou que era a última hora. Olha só que incrível, a gente também está passando por coisas complicadas, dentro e fora da igreja. Nós passamos por enchentes, muitos países passam por terremotos, muita gente acaba sendo morta, catástrofes naturais, catástrofes humanas, guerras, acontecem no nosso século, na nossa atualidade. Mas João já declarava na sua época que era a última hora. Séculos e séculos atrás já existia esse pensamento, já era necessário ter esse pensamento. E hoje nós declaramos da mesma forma, é a última hora. Olha só o que acontece, olha os conflitos que estão acontecendo, olha as catástrofes que têm acontecido, é a última hora para nós também. Só que o que o Espírito Santo quer explicar e nos direcionar nesse momento sobre a questão da última hora é que quando a comunhão com Deus entra em conflito com os princípios deste século, os princípios do mundo, é sempre a última hora. Por quê? Porque é inaceitável existir conflito na comunhão. Porque não se pode perder tempo com conflitos entre os princípios do mundo e a comunhão com Deus. Não pode existir conflitos do Criador contra a sua criação. Não faz sentido existir isso. É uma perca de tempo e por isso João declara que é a última hora. Que estava acontecendo, que vai acontecer e que está acontecendo para nós hoje também. É perda de tempo. É preciso redirecionar os nossos olhos ao alvo, ao foco principal. Porque vale muito mais tempo com quem permanece, com o que permanece, do que com aquilo que é passageiro, do que com aquilo que passa. E o conflito específico que eu vou destacar é justamente isso: Deus contra o mundo, o Criador contra o que existe na criação. E essa mensagem, para você ver o quanto ela é profunda, ela atravessa gerações, ela rasga gerações e ela vem da mesma intensidade. Ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Você já ouviu essa citação? A palavra de Deus é tão atual quanto o jornal que vai ser lançado amanhã. E olha só que forma mais incrível de se comprovar isso. Para João já era a última hora, já existiam os conflitos. Para nós ainda existem esses conflitos e nós também consideramos a última hora. E é sempre a última hora quando a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus está sendo abalado, prejudicado. Essa mensagem ela tem um propósito. Enquanto o mundo tem passado, o mundo tem mudado, o mundo tem evoluído, em alguns pontos, regredido em outros, a palavra de Deus ela sempre está no mesmo lugar. Ela sempre permanece, ela sempre se manifesta e ela é sempre a mesma. Só que a realidade que muitas pessoas estão vivendo, estão passando, é o seguinte: o mundo vai passando e a gente vai conforme o mundo. O mundo vai mudando e a gente vai conforme o mundo. O mundo vai evoluindo em alguns pontos e a gente vai conforme o mundo. O mundo regride em outros pontos e nós vamos lá e regredimos com o mundo. Quando na verdade nós somos chamados para permanecer.
Enquanto o mundo vai seguir passando, Deus te chama para permanecer. Deus te chama para ficar no mesmo lugar. E este lugar é no Senhor, é com o Senhor. E nós vamos compreender mais disso. No versículo 15, como a gente leu: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, aconteceu uma situação específica na minha vida relacionada a jogos online. Coisa que eu gosto bastante, eu curto muito, eu sou muito nostálgico. Eu gosto de videogame antigo, eu gosto de videogame novo, eu gosto de estar sempre por dentro das notícias, dos jogos que estão lançando, os que já lançaram, os que vão lançar. Eu estou sempre envolvido, eu gosto muito, eu tenho paixão por isso. Só que em um momento da minha vida, eu me encontrei só pensando naquilo, só pensando nesse hobby, nesse prazer meu. E não é quando isso não aconteceu quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu só tinha a minha vida. Isso aconteceu quando eu estava já casado, no momento da minha realidade talvez atual. Porque acontecia o seguinte: eu estava tão envolvido, tão imerso nesse prazer, nesse hobby, que eu só pensava naquilo. Eu queria adquirir coisas melhores para jogar de uma forma melhor. Eu queria adquirir teclado melhor, o melhor mouse, o melhor mousepad, o melhor fone de ouvido, headset, os melhores jogos. Eu queria investir naquilo. Eu queria investir no melhor. Eu estava sempre procurando mais jogos para jogar online com os meus amigos, porque eu já estava num ambiente que eu conhecia mais pessoas que também gostavam das mesmas coisas, e a gente ia e jogava junto. E eu estava sempre catando mais jogos, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Eu estava completamente focado naquilo. E aí eu comecei a perceber, o Espírito Santo começa a tocar no meu coração, e eu começo a perceber que aquilo, o meu prazer, o meu hobby, aquilo que eu tanto gostava, estava roubando o espaço de Deus. A presença de Deus, que antes era essencial para mim, por conta dos prazeres, por conta do meu foco no prazer, acabou não se tornando mais. E o que era essencial foi substituído por um prazer. Olha só que loucura. E por incrível que pareça, esse hobby, esse prazer estava superando a presença de Deus na minha vida, na minha casa. Não quero dizer que Deus possa ser superado. Deus é insuperável, Deus é incomparável. Não há nada nesse mundo que se compare com quem Deus é, com a presença dele. Mas a minha visão, a minha escolha, a minha vontade fazia com que o meu prazer fosse maior. Eu não percebia isso. É um exemplo individual meu, você pode até se identificar, mas ele não se prende simplesmente a isso, sobre os prazeres do mundo, os valores do mundo. Você pode estar passando por algo semelhante, mas com outra temática. E não percebeu até ouvir esse meu relato, porque eu acabei percebendo. Porque Deus começou a tocar no meu coração. Minha esposa começou a tocar no meu coração, a falar comigo. Começou a ser usada por Deus para que eu viesse abrir os meus olhos, de que aquilo estava me afetando a minha casa, a minha família, o meu relacionamento com Deus. Então você começa a refletir nesse momento. Se você se identificou com esse caso em específico, mas que você possa estar passando por alguma coisa semelhante a isso. O que tem roubado o espaço de Deus na tua vida? Você consegue fechar os seus olhos e pensar nisso? O que será que tem roubado a presença de Deus, a importância de Deus na minha vida? O que tem tornado a presença essencial de Deus insignificante para mim? Que para fazer um devocional de noite, que para fazer uma oração antes de dormir ou ao acordar ou durante o almoço, a gente sente cansaço, a gente esquece, a gente sente sono, mas para assistir uma série, um filme até 3 horas da manhã, para jogar videogame até umas 3, 4 horas da manhã, é barbadinha. Para fazer qualquer outra coisa que não seja relacionada à comunhão com Deus, a relacionamento com Deus, estamos sempre dispostos, mas quando se trata sobre Ele, o cansaço nos bate.
a fraqueza vem e nos bate. Como pode uma presença tão grandiosa como a de Deus nas nossas vidas ser colocada em segunda opção diante dos prazeres desse mundo? Deus, pode ter certeza disso, Deus não se agrada de ser segunda opção. Deus não deseja ser segunda opção de ninguém. Só quando a pessoa precisa, só quando a pessoa está sofrendo, ela recoloca Deus em primeiro plano. Não é assim, Deus não se agrada disso. Deus não quer ver você passando por Ele. Deus permanece no mesmo lugar, Deus permanece da mesma forma, Deus é. E o mundo vai passando e você vai passando com Ele, e às vezes você para um pouco para Deus, mas segue no compasso do mundo. Deus não quer ver você passando por Ele, Deus quer que você permaneça com Ele no mesmo lugar. Eu tenho certeza que você nem percebe que coisas mínimas, talvez bem pequenininhas mesmo, tenham roubado o espaço de Deus na tua vida. Detalhes tão pequenos têm colocado o Senhor em segundo plano. Tem colocado o Senhor em segunda opção. Você consegue me entender? Olha para si dentro, olha para si mesmo, olha para dentro de ti. E começa a fazer essa reflexão. Será que alguma coisa do meu dia a dia tem roubado o espaço de Deus? Será que algum prazer deste mundo, da minha realidade, da minha vontade emocional tem roubado a presença de Deus? Tem roubado o espaço de Deus na minha vida? No versículo 16, ele volta a dizer: porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, o que quer dizer o prazer dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do próprio mundo. Ele destaca e realça isso para nós. Todo e qualquer prazer que o meu corpo possa sentir, todo e qualquer prazer que os meus olhos possam ansiar ter, todo o orgulho que eu posso ter desta vida, do que eu conquisto, todos são do mundo, não de Deus. E o ser humano, chamado para a nova vida, com Jesus, está onde? Que nós conseguimos compreender através da primeira carta de João. O ser humano que foi chamado para uma nova vida, ele está em Deus. E Deus, por consequência, está nele. É uma troca, é um círculo de relacionamento, é uma comunhão. Deus está em nós, nós estamos nele. Mas enquanto as coisas do mundo forem os alvos das nossas vidas, forem os focos das nossas vidas, essa comunhão, esse relacionamento, ele é complicado, ele é deturpado, ele é prejudicado. Quanto tempo mais você vai perder se contentando com o que é passageiro, pulando de galho em galho, talvez em relacionamentos frustrados, pulando de boca em boca em festas por aí, pulando de vício em vício, seja álcool, seja drogas, seja jogos de apostas, o que for, milhares de exemplos existem, você pode se encaixar nisso. Você mesmo se autoexamine e se encaixe. Quanto tempo você vai ficar se contentando com o que é passageiro, enquanto aquele que é eterno, aquele que permanece, está te chamando para permanecer também? Porque tudo que é passageiro necessita ser preenchido no outro dia. Necessita ser reabastecido no outro dia. Por isso que você passa uma noite fazendo besteira, você passa uma noite pensando bobagem, fazendo bobagem, perdendo tempo em coisas passageiras, que no outro dia você acorda cansado, com a sensação de um coração vazio, com um sentimento de remorso, com um sentimento de que algo está faltando. E isso que está faltando, esse sentimento que é gerado dentro de ti, é da presença de Deus. É de quem Jesus é para a sua vida. É Ele que está faltando. É Ele que está faltando na tua vida, no teu coração.
Por isso que você se sente vazio. Porque você está preenchendo o teu coração com coisas que passam, com coisas que são momentâneas, que enchem hoje à noite, mas amanhã pela manhã vai estar vazio de novo. Por isso que muitas vezes nós somos instáveis emocionalmente, porque nós ficamos abastecendo o nosso coração, a nossa mente com coisas que passam. E no momento em que elas estão vazias, é muito mais fácil alguém te desestabilizar. É muito mais fácil alguém te entristecer, te magoar, te machucar. E eu falo da forma mais realista possível. É muito fácil isso acontecer, porque nós estamos instáveis emocionalmente. Por consequência, espiritualmente também. Porque estamos com o coração lançado nos prazeres deste século e não com o coração lançado naquele que permanece, no que é, que era e que há de vir. Jesus enche, Jesus é bem diferente do que qualquer prazer que eu possa ter no mundo. Jesus, ele enche e o que ele enche só transborda. São rios de água viva, é o pão da vida, é uma mesa disponível para mim com um banquete maravilhoso que ele mesmo fornece, e essa mesa nunca falta nada. Você é chamado para fazer parte dessa mesa, através da graça de Jesus. Você é chamado para essa nova vida de filho de Deus, não de alguém que está sozinho, de alguém que é sozinho, abandonado. Os prazeres desse mundo, eles só prometem solução momentânea. Eles só te dão prazer por momentos, por diferentes situações, por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias. Mas a presença de Deus, ela enche e dali nunca baixa. Ali só transborda. Parece que só vai enchendo mais e mais da presença de Deus. Jesus jamais vai entrar à força na tua vida. A maior prova de amor por nós, ele já deu. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para nos salvar, porque ele nos ama, porque ele ama você. Ele se entregou na cruz, para ele te dar essa nova chance, para que você saiba que você é amado por Deus, para que você saiba que você hoje pode ser chamado filho de Deus. Filhos amados, não alguém que está sozinho, não alguém que se sente como um órfão, não alguém que se sente com o coração vazio. Você foi chamado através da cruz de Jesus, da graça de Jesus, para ser filho amado, para ser alguém que é abençoado, para ser alguém que não é refém dos seus prazeres, mas que permanece com Deus. Já seria motivo suficiente para nós amarmos Ele. Para mim já é um motivo suficiente para que eu possa amar Ele, porque Ele me amou primeiro, porque Ele se entregou por mim. Eu mesmo sendo tão errado, eu mesmo sendo tão falho, eu mesmo cometendo atitudes terríveis, o Senhor foi lá e se entregou por mim, me dando uma nova chance, a chance de obter uma nova vida. Não uma vida de relacionamento à distância com Deus, mas um relacionamento por perto, uma comunhão, um relacionamento cara a cara com Deus, face a face com Deus. Enquanto hoje eu ministro essa mensagem, Ele está aqui comigo. Enquanto você escuta essa mensagem ministrada, fique sabendo que Ele está aí com você. Ele está te abraçando. Ele quer que você abra os seus olhos, os seus ouvidos para a verdade que Ele quer que você perceba. A verdade que Ele quer que você viva, que é a única verdade. Esse é o caminho que nós precisamos. Nós precisamos amar o nosso Deus, amar o nosso Criador, não o que os prazeres desse mundo podem oferecer. Mesmo que sejam os melhores aos nossos olhos, o amor de Deus sempre será maior. O amor de Deus sempre será mais poderoso. Sabe por quê? Porque quando você cai, quando você falha, quando você se machuca em algum desses prazeres que você escolhe seguir, escolhe experimentar e usufruir, o mundo, ele não para te ajudar. O mundo não para porque você tropeçou e caiu, porque você se machucou em um relacionamento. O mundo não para porque você caiu quando se sentiu excluído do ambiente em que você se encontra. O mundo não para quando você se sentiu abandonado pelos seus amigos.
O mundo segue o seu curso. O mundo segue mudando e passando. Ele não para por você. O mundo jamais vai parar por tua causa. O mundo não se importa. Os prazeres desse mundo, os valores deste mundo não se importam com como você se sente, com o que você sente. E não vão se importar se você cair, se você falhar. Você vai ficar no lugar onde você ficar. Aí você vai ter que ficar levantando pela tua própria força e retornando para esses mesmos prazeres que não param por você. Olha para Jesus, olha para Deus. Deus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu hoje a oportunidade de sermos chamados filhos, filhos amados, filhos que têm relacionamento com o Pai, filhos que têm contato. Quão maior é isso do que qualquer prazer que o mundo pode oferecer? Enquanto o mundo vai passando e você permanece caído, machucado, ferido, abandonado, o Senhor Deus permanece e Ele te vê. Que tal parar de acompanhar o mundo e ir para aquele que permanece? Permitir se encontrar com aquele que permanece. O que Jesus oferece para nós é incomparável a qualquer prazer desse mundo. Qualquer prazer. Até mesmo aqueles que o Senhor mesmo te capacita a ter. E aí você vai seguir preferindo ter o seu foco naquilo que você tem aqui na terra ou naquele que permanece, que está nos céus e que nunca passa? Você prefere ter o seu foco, os seus olhos voltados para o seu emprego ou para aquele que te deu a capacidade de exercer a tua função, para que você possa estar lá hoje? Você prefere estar focado e amar mais a sua formação acadêmica, a sua faculdade, o que você cursou, do que aquele que te deu capacidade de focar e estudar para conquistar aquilo? Você prefere ter mais prazer, mais atenção nos seus bens materiais do que aquele que te deu a capacidade para conseguir conquistar todas essas coisas? Não ame os teus resultados mais do que a Deus. Não ame os seus frutos mais do que aquele que te plantou para dar frutos. Não ame mais a criação do que o Criador. Porque tudo pode mudar. Tudo passa. Hoje você pode estar no serviço, amanhã você pode não estar mais. Hoje a tua formação acadêmica pode ser suficiente. Amanhã o conhecimento vai começando a ser melhorado, o conhecimento vai ser aperfeiçoado e a tua formação acadêmica vai passar. Pode passar, pode ficar ultrapassada. Então abandone os prazeres desse mundo, abandone o que é valoroso para esse mundo e se apegue em quem permanece, em quem te capacita para ser alguém de verdade, para ser um filho, para agir como um filho de Deus. Se apegue naquele que permanece. No versículo 17, o mundo passa e os seus prazeres também vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entenda e guarde isso no seu coração. O mundo não é maior que Deus. Mas tudo que você olha de perto, tudo que é aquilo em que você foca, vai parecer sempre maior. Então, se eu estou mais perto, mais colado dos prazeres que eu tenho, que eu carrego, a presença de Deus vai estar distante, vai parecer longe, vai parecer pequeno, mas ela não é. Ela é grande, ela permanece. Enquanto esses prazeres ficam passando, vão passar, vão mudar, a presença de Deus permanece. Inverte isso. Permita que o Espírito Santo inverta isso no teu coração. Porque o mundo, ele cabe na palma da mão de Deus. Melhor é ter o que permanece do que ter o que é passageiro. Melhor é ter o amor de Deus do que ter o mundo dentro de nós. E se você perceber, a palavra fala do que aqui, não ameis o mundo, nem o que está no mundo.
se em um momento chegar a acontecer das coisas do mundo estarem dentro de ti, cara, isso vai ser terrível, isso vai ser complicado, vai ser machucado, você vai ser ferido, você vai ser derrubado e você não vai ter forças para ficar levantando. Por isso, melhor é ter o que permanece do que aquilo que passa. Melhor é ter o amor de Deus em nós do que ter o mundo e as suas coisas em nós, do que estar refém das coisas que o mundo fornece. A questão principal é essa: não permita que o mundo e os seus prazeres entrem dentro de você, dentro do teu coração. Eles estão onde eles devem estar, onde eles precisam estar. Dentro de você só existe lugar para o amor de Deus. Só existe lugar para a presença de Deus, para a presença dele por completo, não pela metade. E Deus, como eu falei ali um pouquinho antes, não tem prazer em ser segunda opção. Ele não se agrada em ser segunda opção. Então que Deus seja a primeira e a única opção da sua vida. Que somente Ele esteja dentro do teu coração. Que os prazeres desse mundo fiquem onde eles estão, no mundo, não dentro de você. Que você não seja refém de cada uma delas. Que os teus olhos não estejam voltados somente para elas, porque aquele que permanece vai ficar onde ele está. Que os teus olhos estejam voltados para o que permanece. Que você se apegue naquele que permanece. Olha só que incrível isso, meu irmão. Cara, guarda isso. Em nome de Jesus, guarda isso. O mundo vai passar. As coisas do mundo vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Bens materiais vão apodrecer, vão envelhecer. Você vai passar daqui a alguns anos, uma cozinha vai ficar fora de moda, uma mesa vai ficar fora de moda, um sofá, uma TV vai ficar fora de moda, vai ser pequena. Essas coisas vão passar. Mas aqueles que oram, aqueles que entendem que são abençoados nos céus, permanecem para sempre. Relacionamentos por aparência, relacionamentos por interesse vão passar. Chega de ficar se frustrando à toa. Seja aquele que permanece no Senhor. O relacionamento com Deus não vai passar. O relacionamento com Deus permanece para sempre. O conhecimento desse século vai ser ultrapassado. Muita coisa vai ser conhecida daqui a alguns anos. O conhecimento vai ficando ultrapassado e você vai ficando para trás se você não se informar. Mas o conhecimento da palavra de Deus, dos seus mandamentos, permanecerão para sempre. Guarda isso. Seja apegado em Deus. Ame Ele, ame a palavra dEle acima de qualquer outra coisa. Acima de qualquer outra coisa. Pertença a Deus e não ao mundo. Pertença ao Criador e não à criação. Pertença ao seu Senhor, ao seu Salvador e não ao mundo, do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer. Amém? Que essa mensagem ela tenha feito sentido, que o Espírito Santo tenha trazido sentido nessa mensagem para o seu coração. Eu quero orar por você para a gente finalizar isso. Deu bem certinho o tempo que eu queria fazer. Obrigado, Jesus. Eu vou orar por você nesse momento. Pai, eu te peço, nesse momento, Espírito Santo, toca no coração de quem escutou essa mensagem até o final, de quem permaneceu escutando essa ministração. Que o Senhor possa fazer morada dentro dessa pessoa e que ela seja liberta dos prazeres do mundo, dos valores que o mundo oferece, de tudo que está no mundo. Que ela venha permanecer em Ti, Jesus. Assim, ela será realmente feliz. Ela será verdadeiramente feliz e amada pelo Senhor. Que nenhuma frustração, que nenhuma armadilha do inimigo, que nenhum prazer do mundo venha a abalar, entristecer essa pessoa. Porque ela vai estar firmada em Ti, Pai. Porque ela vai permanecer em Ti. E enquanto tudo passar, enquanto o mundo seguir passando,
que nós venhamos a permanecer contigo. Nós no Senhor e o Senhor em nós. Amém. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. E eu te espero na nossa próxima mensagem na semana que vem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje e para sempre. Um forte abraço.